Meditação do dia. No livro de Ezequiel, capítulo 30, a palavra de Deus vem contra o Egito e contra outros povos que eram aliados dessa nação. No capítulo anterior, a palavra de Deus veio contra Faraó e contra todo o Egito, anunciando o juízo do Senhor contra esse povo. Agora, no capítulo 30, a palavra de Deus vem a Ezequiel e nos diz assim no versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. É interessante destacarmos que o dia do Senhor é constantemente profetizado nas Escrituras. É anunciado o dia do Senhor como um dia de juízo, um dia em que as nações serão julgadas, um dia em que o juízo do Senhor será executado contra todas as nações que se rebelaram contra o Criador dos céus e da terra. É interessante também destacarmos que muitas profecias das Escrituras têm um cumprimento imediato, um cumprimento logo após ter sido proferida, e também um cumprimento a longo prazo, um cumprimento que será de fato concretizado no fim dos tempos, quando o dia do Senhor, no dia em que ele julgará todas as nações da terra, de fato acontecer. Aqui nós vemos o dia do Senhor sendo anunciado também como o tempo dos gentios. Quando a Bíblia fala dessa forma gentios, ela se refere às outras nações além de Israel. Aqui nós vemos agora a palavra de Deus vindo assim no versículo 4. A espada virá ao Egito e haverá grande dor na Etiópia quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão e serão destruídos os seus fundamentos. Etiópia, Put e Lude, e toda a mistura de gente, e Cube, e os homens da terra da liga, juntamente com eles, cairão a espada. Então, esses outros povos que eram aliados do Egito também também cairiam à espada, o que nos traz a memória e o que nos ensina, que nos adverte sobre o cuidado com as alianças que fazemos. Quais são as alianças que temos feito em nossa vida, no nosso dia a dia? Nos demais versículos, nós vemos agora no versículo 10, o Senhor dizendo assim: Assim diz o Senhor Deus: Eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos. Aqui o Senhor deixa bem claro que executaria esse juízo por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele será levado para destruir a terra do Egito, o que nos mostra que o Senhor é soberano sobre as guerras, sobre tudo o que acontece no mundo. O Senhor é soberano e ele usa os acontecimentos para que no final de tudo a sua vontade seja feita. Louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece de uma forma que nós não conseguimos entender, mas no final das contas, no final de tudo, a vontade de Deus soberana será feita. Louvado seja o nome do Senhor. Nos últimos versículos, o Senhor diz no versículo 23: E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Versículo 26: E espalharei os egípcios dentre as nações, e os dispersarei entre as terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Muitas vezes, o juízo do Senhor tem que acontecer, e para que assim as nações reconheçam quem é o Senhor. Que possamos meditar nessa palavra e que possamos ser contritos e quebrantados de coração. Que não venhamos esperar o juízo em nossa vida, mas que venhamos reconhecer que o Senhor é Deus antes que o juízo chegue.
sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que possamos meditar nessa palavra e guardar em nosso coração, e assim ter uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.